Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SalosCast. Hoje a gente vai entender o que é antidoping e o porquê você não deve usar substâncias que você pode cair no antidoping, porque hoje estou aqui com o Fred Lima, que vai nos explicar tudo. Então, Fred, muito obrigado pela tua presença. Cara, Conta um pouquinho pra nós, como que tu chegou nesse mundo da farmaco e a partir daí tu começou a estudar sobre o antidoping. então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá? Estamos aí mais uma vez conversando sobre esse assunto bem legal. Então, foi assim: eu me formei lá em 94 e eu fui trabalhar na minha área. Quando foi o ano de 95, 2005, por aí, eu, eu tava na minha cabeça que eu queria ser professor universitário. E aí eu voltei a estudar e acabei conhecendo o professor Luiz Fernando Freire Royes, né? Que todo mundo chama de Nando. Foi teu professor, né? Sim. Exatamente, da temível cadeira de Fisiologia Geral. Então, pessoal, poucos passam por média, mas ele diz, né? Muitos querem, poucos conseguem. Então, eu fui trabalhar, conheci o Nando, fui trabalhar com ele e o meu mestrado eu fiz na farmacologia, porque na época somente o Nando orientava na pós-graduação stricto sensu. Então, eu não tinha opção de escolha, era ele. Então, trabalhei na farmaco e aí o mestrado me abriu esta porta e eu comecei a olhar com mais atenção. Depois, no doutorado, eu fiz na bioquímica, mas o que que a farmacologia levou? A pergunta do meu doutorado foi: será que anti-inflamatórios não esteroidais, por exemplo, ibuprofeno, não ajudam em alguma coisa, de alguma forma? Por quê? Se a gente for na literatura, o pessoal usa por demais ibuprofeno, ou AINES, né? Anti-inflamatórios não esteroidais, e isso não é doping, pelo menos por enquanto. Mas depois a gente fala sobre isso aí. Então, no doutorado eu dei mais um passo para dentro deste campo, e desde 22, que eu passei no concurso, junto com o professor Lourenço, que já esteve aqui antes, então a minha ideia é seguir neste foco também, né? Não só nisso, mas seguir nesse foco da dopagem. Toda essa linha de estudo da dopagem é uma linha experimental onde vocês precisam expor as pessoas a certas substâncias e ver o quanto isso vai melhorar ou piorar a performance delas. Se eu perguntasse para ti, ou o pessoal que vai nos ouvir depois, né? Qual a droga mais consumida no mundo Hoje, hoje? meu Deus, Sei lá, pensa, dá um chute. acho que tem uma que eu nem posso falar aí, mas Tá, então fala, diz a que tu pode falar. vamos. Não é essa. Não, Não é qual é essa, essa? pensa não. Ah, Tá muito mais perto do que a gente imagina. será que é um anti-inflamatório? Não. É o sal e o açúcar? O açúcar. Se a gente pensar no conceito de droga, né? O açúcar é a droga mais consumida no mundo. Ponto. Então, a gente pode estar exposto a ela a todo momento, né? Uhum. Pronto, enfim. Mas, de fato, a resposta é sim. Se tu quer saber o que que uma substância faz, tu tem que administrar ela, né? Óbvio, não vou pegar humanos, não. Por isso tem uma gama muito grande de pesquisadores que trabalham com o modelo animal. Então, lá, como eu fiz no doutorado, lá a gente trabalhou com anti-inflamatório, exercício, exercício físico intenso e vimos como é que isso aí interage. Perfeito. E essa parte histórica aí de como foi se construindo o doping e por que que o pessoal começou a pesquisar isso. As pessoas começaram a performar muito antigamente, aí começaram a achar que, tá usando alguma coisinha. Cara, esse negócio de querer mais do que pode, cara, isso é muito mais antigo do que a gente pensa. Eu tenho umas imagens também ali, vou falar um pouquinho do histórico. Mas antes eu quero convidar. Não, pode passar o primeiro slide. Eu quero dizer que eu quero convidar, né, todo mundo, e não precisa ser acadêmico do curso de educação física, pode ser acadêmico de qualquer outra área e pode ser profissional também. Inclusive, eu tenho participado o Vini Manzon vai comigo, participa no grupo às vezes. Então, eu montei o grupo de estudos e pesquisa em imunologia e farmacologia do exercício. Então a gente vai caminhando e estudando por esta área, tá? Logo depois
eu formei, mas eu vou começar em 2025 agora, o grupo de estudo e pesquisa em educação antidoping. A gente não vai para a pesquisa da dopagem, a gente vai para a área de educação antidoping, que é muito grande também, que depois eu falo sobre isso aí. E aí, então, esses dois grupos de pesquisa vão ser compostos, ou são compostos por aqueles alunos que querem ir para este lado aí, tá? Pode passar. Olha só como é que é o negócio. Desde que o Homo sapiens e os nossos antepassados surgiram, lá atrás a gente era coletor-caçador, né? No início só coletor, obviamente. Chegou um ponto lá que a gente conheceu a carne. Os prazeres da carne, né? Mas esses prazeres da carne favoreceu a nossa evolução para um outro patamar. Só que a carne é de outro animal, que nem nós, animais, né? Então lá no início, os antepassados nossos caçavam aquilo que eram menores que eles. Com o tempo, eles passaram a adquirir habilidades diferentes e caçar animais diferentes. Mas ao mesmo tempo, tinha-se uma crença que se tu consumisse um pedaço do animal, aquele, o coração, ou sei lá, sabe? Tu teria um plus, sabe? O Super Saiyajin. Tu sabe o Super Saiyajin, né? Sei. Então, tu teria o turbo, sabe? Teria um, algo a mais que poderia te ajudar naquilo que tu tinha. E essa cultura até vem até hoje. Mas, ao mesmo tempo, os seres humanos começaram a entender a manipulação das plantas, até para curar os seus problemas. Mas, ao mesmo tempo que curava os problemas, percebeu-se que algumas coisas se davam algumas vantagens. Então, isso começou a fazer parte do comum, tá? Pode passar. E a gente dando um salto muito grande na história, já que o assunto é este, na Grécia Antiga, nós tínhamos não só os Jogos Olímpicos que eram em Olímpia, né? Mas tínhamos mais 3, os Jogos Nemeus na Nemeia, os Jogos em Corinto e os Jogos de Delfos, que não aparecem no mapa, mas a flechinha indica que é mais para cima. Então, a Olimpíada nada mais era do que o ciclo de 4 anos, tá? Então, nestes 4 eventos, os gregos paravam de guerrear para se enfrentar entre si, tá? Eles queriam ser os melhores. Por quê? Não se ganhava dinheiro por ser campeão, entendeu? Era só uma coroa de louros no caso de Olímpia. Nos outros 3 eram outros tipos de coroas, mas enfim, era a mesma ideia. Só que o campeão, ele era um cara tão importante para a sua cidade-estado, né? Não existia a Grécia, eram os helenos. Ele era tão importante para a sua cidade-estado que ele não pagava impostos e ganhava comida de graça. Sabe? Essa era a premiação. Mas ao mesmo tempo, quem trapaceava, né? E não cumpria as regras, a sua cidade-estado tinha que pagar uma estátua para Zeus, que ficava na entrada dos estádios. Ficava lá para mostrar para os competidores que quem trapaceia leva na cabeça. E a cidade-estado cobrava de quem a confecção da estátua? De quem trapaceava. Então, era bom ser campeão, mas também a trapaça era muito controlada, né? Muito mal vista. Bom, passa adiante. Aí, era Grécia Antiga, sei lá, 2, 3 mil anos atrás, né? Então, os caras competiam em locais assim. Desculpa. Pelados, besuntados de óleo, competiam e aí suavam, e logo depois da sua prova, o corpo tava envolto naquela craca de suor, óleo e poeira, né? Eita. Pode passar. E aí, como eu falei, eles competiam nus e se besuntavam, eles usavam um equipamento tipo esse aqui, parecido com uma calçadeira, e eles usavam para raspar. Eles tomavam banho após a prova, é claro. Mas aquilo que ficava, né, grudado na pele era muito, muito duro, muito forte. Então eles raspavam, depois se banhavam para tirar o resto. Os vencedores, pode passar, pegavam aquilo que estava do seu corpo
e eles se ferviam em água e eles vendiam para os demais competidores, porque os perdedores achavam que, com o seu esforço mais bebendo aquilo, eles iam ter mais chance na próxima. Eles estavam comprando o segredo ali, É, mais ou menos. mais ou menos, entendeu? Então veja, mesmo lá na Grécia Antiga, quem era atleta tinha uma certa regularidade, um certo planejamento, porque era atleta e competia, além de ser soldado e tal, né? Mas tinha isso aí. Então o pessoal sempre achou que para ganhar é o meu esforço mais alguma coisa, tá? Pode passar. E aí, se a gente for mais adiante, lá na Segunda Guerra, na Primeira e na Segunda Guerra, tu imagina ir pro campo de batalha, cara, o cara tem que estar meio fora da casa, né? Vamos combinar. E aí, mais precisamente na Segunda Guerra Mundial, tu imagina, os soldados alemães tinham que bombardear Londres, tá? É longe pra caramba. Se vai de dia, as baterias antiaéreas te vêm e atiram nos aviões. Vão de noite. Só que os caras trabalhavam o dia todo, depois subiam no avião, viagem de 2 horas para chegar lá, bombardear, meia volta, mais 2 horas de retorno. E aí o pessoal chegava lá cansado, com sono, porque era de madrugada. Ciclo circadiano, né, bagunçado. Então, nessa época da Segunda Guerra Mundial, surgiu o Pedro Vitim. Era só, ó, 2 comprimidinhos, quando tá chegando, pá, muito mais forte que o café. Ligava e ia pro pau, entendeu? Então, na guerra tinha muito disso. Pode passar. E aí, mais pra cá, esse é o Popeye. Tu conhece Popeye? Sim. Tu conhece Popeye? Mas talvez a gurizada mais nova não conheça. Mas o Popeye era um marinheiro. Esse desenho é baseado num personagem que de fato existiu. E ele tem um caso amoroso com a Olivia Palito. Uhum. E o inimigo do Popeye é o Brutus. Um cara muito mais alto e muito mais forte. Pelo menos muito mais volumoso que ele. E o Popeye, para vencer o Brutus, ele precisa comer o seu espinafre. Pelo menos é um espinafre. Não é outra coisa, né? É um espinafre. Então, se o Popeye quem tá com dúvida pode procurar no YouTube, deve ter. O Popeye levava uma surra, tava atado, tava isso, tava aquilo, comia o espinafre, ganhava do Brutus e saía com a mocinha. Então a gente ainda pensa que precisa de algo, né, além do nosso esforço. Algo de fora, né? Não que não tenha nada externo que possa ajudar, como a creatina, depois a gente fala nisso, mas sempre teve esse aí. Pode passar. E aí, numa referência muito mais moderna, se eu falasse Steve Rogers, né? O pessoal poderia não saber quem era, mas eu trouxe as imagens do filme da Marvel mais atual, então o pessoal que está nos assistindo pode entender, ou pode lembrar. O Steve Rogers, como conta a história, era um mirradinho, muito mais que eu. E aí ele queria lutar na guerra, só que ele nunca era aceito. O que ele fez? Ele disso aqui virou naquilo lá. Treinando com frango e batata? Não, ele usou o soro do super soldado. Ele se injetou um negócio. Indústrias Stark. Ou seja, mais uma referência que alguma coisa externa pudesse ajudar, né? Ai, mas é o mocinho, vai ajudar os aliados. Essa parte não interessa, né? Os fins, às vezes, não podem justificar os meios. Então, a gente mostra aqui que existe essa ligação muito grande, tá? Pode passar. E aí, chegou o dia, né? Que esse negócio aportou no nosso esporte. No nosso esporte, que eu digo no esporte em geral, né? Pode passar. Quer perguntar? Eu tô só Não. alugando. Agora a ideia é justamente entender quando que precisou entrar, né, isso, porque começou a virar bagunça. Pois é, começou a virar bagunça de um jeito muito, muito, muito complicado, mas tu vê, esse pessoal aqui, ó, são tudo atletas de altíssimo nível.
E nós, a gente até pode, mas eu conheço fulano que é atleta de alto nível, mas a gente não circula no mundo deles, porque é outra liga, né? A gente não circula no mundo deles. Então a gente não consegue entender na real extensão como é que é. Mas a cobrança deles é muito forte. Se a gente se cobra aqui no time do Citadino, não vão se cobrar nisso aí. É. Pensa, né? Tem isso aí, claro. Pode passar. E nesse mundo tem tudo isso aqui. Tem premiação, né? Medalha, troféu, tem dinheiro, tem os patrocinadores, tem a mídia, ou seja, está aparecendo, tem o ego inflado, né? Então, esse é a característica desse meio. Inclusive, eu vi uma entrevista faz tempo já. Lembra quando o Leandrinho foi jogar na NBA? Sim, sim. Tá. Aí eu assisti logo depois que ele foi e tal, passou um tempo, ele veio pro Brasil, deu uma entrevista, não me lembro se era pra ESPN, não me lembro. E ele tava falando que quando ele começou a carreira, ele queria ter um certo relógio, que era caro para ele. Aí passou o tempo e aí ele continuava gostando de relógio daquele estilo de quando ele não conseguia comprar. Só que naquela etapa da vida dele, ele não precisava mais comprar, ele ganhava. Entendeu? Então é relógio, é roupa, é tênis. Então é um mundo muito complicado de lidar. Pode passar. Mas falando da tua pergunta, nas Olimpíadas de Roma em 1960, um ciclista morreu, o Knud Jensen. Não me lembro de que nacionalidade ele era. O laudo médico é traumatismo crânioencefálico. Não está errado. Ele caiu, bateu a cabeça. Ponto. Mas o calor estava muito forte nesse dia. Quem quiser pesquisar pode ler. O calor era insuportável e tal. Mas o cara misturou estricnina com TNT. E foi. E foi. E foi. Entendeu? Foi que acabou indo. Uhum. Entendeu? Então, este foi o sinal de alerta para perigo das misturas. Não, tudo bem, esse foi um extremo, né? Mas o pessoal usava álcool, o pessoal usava café, o pessoal usava um monte de coisa, porque não se tinha essa preocupação. A preocupação era vencer. E ele conseguiu ainda andar um pouco na prova. O Sim, ele Thiago nem andou na disse. prova, só que chegou uma hora que, né, juntou o A com o B, ele não aguentou mais, desmaiou, caiu, bateu a cabeça, foi a óbito. Uma pena, certo? Mas a partir daí, do Knud Jensen, aí que o negócio, o pessoal diz, opa, tá virando muita bagunça, ou não podemos deixar virar essa bagunça, né? Pode passar. Só que quando a gente conversa do antidoping e tal, papapá, que eu falei que o cara usou estricnina, isso e aquilo, o pessoal acha que para conseguir o antidoping tu tem que fazer na dark web e fazer um contato tipo 007, tu vai debaixo da ponte ou num poste de madrugada e vem um cara de capote e vai trocar uma mala com dinheiro e não é bem assim. Sabe como é que é? Então passa o slide. Tá aí. Tá aí. Às vezes na gaveta. Muitas vezes na gaveta. Porque se a gente for olhar qualquer um desses aqui, ele foi pensado e inventado para resolver um problema de saúde, né? Mas as pessoas que têm um olhar meio enviesado, mas o que que isso pode me dar? Entendeu? A gente pode fazer uma, uma comparação um tanto chula e engraçada com o Viagra. O Viagra tem uma função, Sim, né? Mas muita gente usa para outra função. exato. Nessa hora o cara diz, um amigo me contou. É tipo assim, um amigo tem uma pergunta. Exato. É isso aí. Mas de fato, essa é uma comparação muito interessante, engraçado, mas é fato. O Viagra, antigo já, né? Ele foi inventado, bolado para resolver um problema. Mas como qualquer droga, tem efeito colateral, que a gente sabe qual é, e o pessoal busca o efeito colateral, e não o efeito da droga em si. Entendeu?
Então, tu vai na farmácia, meu, tá aí, ó. Qualquer um desses que tu usar e tu for selecionado para um exame de antidoping, vai cair. E para os atletas hoje em dia, eles têm toda essa orientação e quando ficam doentes, eles têm que usar outros tipos de remédio ou não tem o que fazer. Não tem que fazer. Daí tu usa um termo de uso terapêutico. Então, o médico do atleta vai avisar a ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, né? E que cada país tem o seu órgão, que acaba avisando a WADA, né? Em português a AMA, a Agência Mundial Antidopagem, né? E, ó, o Henrique tá fazendo uso disso aqui, entendeu? Então eles sabem, tá? Eles sabem. Porque tem algumas regras, algumas especificações, mas às vezes tu não consegue fugir. Tu tem que resolver o teu problema, né? Então, não existem atletas que não existem porque não possuem problemas de saúde. Eles se tratam, sim. Só que tem que tomar muito cuidado. E não adianta tu chegar e dizer assim, eu não sabia. Essa desculpa tu não pode dar. Hoje não existe mais essa Não. desculpa, né? E não é só do atleta. A culpa é do atleta e todo o seu staff. Quer dizer, o pessoal lá da BCD, se um dia, né, se cair, eu vou mandar para eles, tá? Tá. Né? O pessoal lá da BCD que passou me corrigindo que é antidopagem, não é antidoping, é antidopagem ou dopagem, tá? Então eles fazem um trabalho educativo muito grande e muito bom. E então quando alguma coisa acontece, e eles não falam staff, é pessoal de apoio ao atleta. Pessoal de apoio ao atleta, Perfeito. tá? Então, todo o pessoal de apoio ao atleta tem que saber. Não só o médico, o físio, o fono, o psicólogo, todo mundo tem que saber. Não, ninguém pode dizer eu não sabia. Uhum. Pode passar. E aí aqui eu trouxe outros exemplos de elementos que não estão na lista proibida. Aqui é uma figura de 2022, mas ela é anualmente atualizada. Então aqui nessa lista tem tudo o que pode, o que não pode, quando que não pode, alguns medicamentos que não pode nunca, outros é só em competição, porque, por exemplo, as competições de judô são aqueles dias no mês, ali 2 meses, sei lá, tem mais alguns dias e assim vai. Aí se tu vê, por exemplo, futebol, não, futebol são 11 meses, entendeu? Mas enfim, tem coisas que tu pode usar em competição e outras que tu não pode usar em competição ou nunca, enfim, tá tudo na lista. E aqui eu trouxe 3 exemplos do outro lado. Nós temos a creatina, a cafeína e o ibuprofeno. O ibuprofeno hoje, ele não é considerado doping. Ele não tá na lista proibida. Mas a UADA tem uma lista de vamos observar melhor. Entendeu? Vamos observar melhor. E aí não tem tempo de. Não tem prazo. tempo, não tem prazo. Eles estão observando. Por quê? Porque o pessoal faz muito uso do ibuprofeno. Por quê? O ibuprofeno tira a dor, né? Ele combate a dor. Se a dor é limitador de performance e não tem dor, obviamente, tu não vai ter essa perda. Porque o que acontece? Se a gente pensar num gráfico que no Y tem a capacidade de trabalho e no X o tempo, né? Tu começa a tua atividade, a tua prova com 100% da capacidade. E tu vai 100%. Num determinado momento, o 100% já não é mais 100%. É 99%. Só que 99% pouco importa. Não tem diferença. 98%, 97%. Dali um pouquinho, 70% já não é 100%. Então o gráfico ele começa a cair. O treinamento físico ele quer fazer duas coisas: aumentar o tempo onde começa a cair, né? Postergar esse tempo, tu ganha, e em vez de cair assim, cai assim, Uhum. entendeu? Então tu não é só o ganho, é prevenir a perda. É isso que justifica a melhora da capacidade de trabalho da pessoa. Claro, exatamente. É o fato de tu deixar o teu organismo treinado pra conseguir suportar por mais tempo aquele estresse. Exatamente. Eu tô jogando futebol, não aguento mais. Mas tu vai, sai caminhando, tu vai no chuveiro, tu toma banho, tu caminha até a tua casa, tu caminha até o carro, dirige, tu consegue fazer outras coisas. Mas aquilo tu já não consegue mais, entendeu? Aí tu pensa, o pessoal que joga futebol, o lateral, nem futebol, o handebol.
o basquete. Cara, é todo mundo junto, né? Todo mundo atacando, todo mundo defendendo. E é o tempo todo. O tempo todo. Por isso que a substituição. E o futsal também, né? As substituições são ilimitadas. Não precisa avisar o cara, ó, tô entrando. E troca e segue o baile. Porque não tem como tu manter aquele ritmo em alta intensidade o tempo todo. Sim. E nos casos que acontece, que aparece nas reportagens, atleta diz que não sabia. Ó, ok, diz que não sabia, a gente sabe que tem que se posicionar dessa forma. Mas existe realmente, assim, uma injustiça em relação assim, ao doping? Porque tudo que eles já estudaram já tá na lista. Eles já têm toda essa análise, essa outra lista que é tipo assim, estamos de olho. Sim. Será que tem como hoje alguém consumir algo que eles não estão no estamos de olho para se criar uma injustiça dentro do doping? Que normalmente o atleta sempre traz a ideia de que foi uma fatalidade ou uma injustiça, ou, por exemplo, eu não sabia, ok, não cola mais. Não cola. Mas, eu não sabia que tinha substância. Sim. Tá. Vou te dar um exemplo. Tu é gremista colorado. Sou colorado. Tá. Então talvez tu lembre. Na década de 90, o Inter teve um meio-campo chamado Anderson. E o Inter foi jogar na Bolívia, não me lembro aonde. E ele caiu no antidoping. E ele batia o pé e jurava de pé junto que ele não tinha usado nada. Mas o que acontece? Só para fazer um parêntese. Quando coleta o sangue, algumas poucas drogas, tu detecta ela no sangue. A grande maioria, tu detecta um subproduto. Então, se achou isso aqui, foi isso aqui. Se tu achou esse outro aqui, usou aquilo lá. Então, tu detecta o subproduto e esse subproduto já está estudado e tu sabe o que que forma esse subproduto. Bom, ele jurou de pé junto que não, que não, que não, que não. E aí, aí ele foi suspenso, obviamente, foram investigar. Então, nos dias, ou principalmente no dia do jogo, aí eu de manhã fiz isso, e no café da manhã ele comeu tipo umas bisnagas, tipo, aquelas bisnaguinhas de campo que, tipo, aquelas bisnaguinhas, Sim, tipo, os pãozinhos pequenininhos, né? isso, Sim, sim. que tinha semente de papoula, tá? Aí um grupo de atletas do Internacional se prontificou a comer a mesma quantidade daquele pão para ver se dava o resultado. Deu. Deu, Hum, entendeu? ele- Deu. eles É, têm que simular o mesmo ambiente para ver se tudo, todo tu mundo vai. simular tudo, simular tudo. Então deu. Aí no fim das contas ele foi então inocentado, porque aí a gente pode pensar de duas formas. Ou ele usou, sabia que dava e usou essa desculpa e colou, ou de fato ele comeu um negócio que o nutricionista ou a nutricionista não sabia, né? Ou sei lá, não percebeu, enfim. Mas foi um caso que podia ter dado uma complicação maior. Por outro lado, bem mais perto, e eu não vou me lembrar agora, um atleta brasileiro foi pego no antidoping e ele mandava manipular o suplemento alimentar dele, tá? E, e a farmácia de manipulação jurava de pé junto que fez tudo certo. Então, neste caso, ou ele fez algo errado, né? E ele caiu no antidoping, porque ele caiu, ou ele mandou manipular e lá na farmácia, opção A, alguém sabia que ele manipulava lá, mandava manipular lá, entrou sorrateiramente, batizou o negócio e ele se deu mal. Ou a pessoa não limpou o equipamento suficiente, contaminou e ele caiu no antidoping. Então, neste caso, tinha três. Só não me lembro o que que deu de problema. Acho que de consequência. Acho que ele levou na cabeça mesmo. Mas era uma briga, sabe? O Sim. cara dizia, não, eu nunca fiz, eles que fizeram, não, não fazia, aqui tá tudo limpo. Então, tem esses casos também, né? E a gente não pode descartar nunca alguém que queira prejudicar outro alguém. E essa. Visto Brasil e Argentina na Copa de 90. O Dunga queria uma água. Ah, tu não lembra disso? Não, na década de 90 eu Ah, tava mas tu vindo. nunca viu isso? Não, Tu pior que. nunca foi. Não. Brasil e Argentina, 1-0 pra eles, tá? E a gente se desclassificou. Durante o jogo ali, teve um lance no meio do campo que parou para ser
pros atletas serem atendidos pelo médico, e o Dunga pediu, cara, pega, procura, vocês também aí procuram. Ele pede uma. Aí o pessoal sempre se alcança a água, né? Você troca. Ele vai pegar uma água, um atleta da Argentina vai pegar uma garrafa e vai dar pro Dunga. E chega outro e não dá pra ouvir, é claro, mas diz assim: não, é essa aqui e dá aquela ali. E a água tava batizada. Ah, mas no caso, os brasileiros batizaram, não, os Os argentinos. argentinos batizaram e deram pro Dunga. Meu Deus. Sim! E eles dão risada disso até hoje, cara. E ele caiu. Sim, porque é comum, né? Já era antes, era na época, e hoje ainda é. Para o jogo, tu dá água, Pois é. todo mundo toma água, todo mundo. Não, mas eu digo caiu porque às vezes não vai todos os atletas pro doping, Não, né? ele É tomou e sorteio. agradeceu, só que ele ficou mais lento, mais letárgico, Ah, entendeu? hum. Então não era nada que ia prejudicar ele no teste de antidopagem. Ia prejudicar ele na performance no campo. E foi ali em cima dele o gol do Canidia, aquele mequetrefe. E quando o pessoal fala na manobra ali, quando eles querem tentar dar uma manobrada no pessoal do antidoping, já teve alguns casos aí, que o cara não fez o xixi direito, tipo, é possível fazer a manobra, eles sabem o jeito de manobrar. Tu não leu o caso da Rússia agora, esse último, que os caras botaram um caninho pela parede e para levar o xixi. Ai, Cara, eles arranjaram um jeito de abrir. Porque como é que faz o teste, o exame? Termina o jogo, tá? Termina o jogo. E aí, séries A e B tem lá os avaliadores, tá? Estão sentadinhos. Terminou o jogo, quem é o sorteado? É o Henrique. é sorteio. É sorteio. No caso do atletismo, é sorteio mais quem ganha, tá? Na verdade, é o sorteio mais quem ganha e mais aquele atleta que demonstrou uma diferença muito grande dos seus últimos resultados, tá? Uhum. Porque ali são segundos, centímetros e, né, a gente sabe como é que é. Bom, E o pessoal que não conhece muito o esporte, às vezes 10 centímetros é um horror, né, a mudança. Pensa assim, mas só 10 10 centímetros, só isso centímetros. aqui. Eu vou com. Sim. E É. o pessoal acha que às vezes 10 centímetros Cara, é bem e pouquinho, quem. mas Eu tô treinando, não consigo baixar meio segundo. E o cara pergunta, como assim meio segundo? Cara, se o pessoal soubesse o que que é tu conseguir correr um pouquinho mais ou diminuir meio segundo é muita coisa. é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Tá, mas enfim. Então, terminou o jogo, tu tá saindo, ó, Henrique, tu é o sorteado. Aí os caras vão colar em ti e vão direto pra salinha. Obrigado. Vão direto pra salinha. E lá na salinha, tu, né, como homem, vai ter uma bancadinha com o potinho de xixi. Então tu vai botar camiseta, camisa, o que for acima dos mamilos, tá? Cueca, calção, calça, também o que for abaixo do joelho, vai segurar o pênis com as duas mãos e vai fazer o xixi Uhum. no pote. Ponto. Na tua frente tem um espelho, tá? E o avaliador fica atrás de ti, te cuidando à tua frente pelo espelho e atrás de ti pelo visual direto. Por quê? O pessoal também pode procurar na internet. Existem, mas isso já não se usa mais, tá? Um pênis falso, uma uretra falsa e uma bexiga falsa. Meu Deus. Porque na bexiga, tá o xixi limpo, certo? Mas são três elementos: o pênis, a uretra e a bexiga, tá? Então, o pênis falso funciona como uma camisinha, tá? Então, o pênis verdadeiro tá por dentro, é a mesma ideia. Aí o caninho vem e na outra ponta tá uma bexiguinha. Se e pra o xixi que tá na bexiguinha sair, tu tem que apertar. Mas as tuas duas mãos estão ali. Como é que tu aperta? Contraindo o glúteo? Ponto. Meu Deus, mas e eles. Agora ele não Por existe isso que o mais. avaliador fica atrás de ti. O Ah, avaliador te cuida pelas costas, do visual direto, e pela frente, pelo espelho. Porque a mulher também é a mesma coisa, ela vai ficar mais acocada, porque, né, o xixi vai sair com a força da gravidade, só que também se introduz na vagina uma bexiguinha que tu pode, uma ponta de
unha mais afiada ou solta, tu fazer uma coisinha e aí o xixi só desce, porque é gravidade, um ponto. E se o pessoal for estudar o que deu na Rússia, esses últimos, os caras. Aí faz xixi, fecha o tubo e lacra. Ponto. Não, só vai romper o lacre quando for chegar lá no laboratório. Uhum. Entendeu? Então os caras da Rússia conseguiram arranjar um jeito de abrir o coisa sem romper o lacre e botar o xixi pra dentro e botar o lacre de novo. Fizer assim, ó. Se tu olha aquilo em filme, tu diz, isso não acontece, é filme. Sim, Às vezes não sei o que que é fato, se é a vida que imita a arte ou a arte que imita a vida. Entendeu? Às vezes eu exato. fico dúvida. Mas os caras fizeram um auê. E aí, um exemplo disso aí, de querer dar uma do João sem braço, o Gabigol, né? Ele não quis ir com os caras, ele não quis ficar com o avaliador, sabe? A regra é essa. E ele já sabe, porque ele já é um atleta profissional há um bom tempo, então ele já sabe como é que a banda toca. E eles também sabem que ele não pode ir contra. E contra é só para você dar mal. Então, no caso dele não foi, será se ele usou? Não, mas ele não quis obedecer o protocolo. E aí, normalmente, vai ser E suspeitar se se tu tu não tá não, não, obedecendo. não, se tu não obedece o protocolo, é sim e deu. Ah, então não Entendeu? tem meio Tu termo. não tem como escapar. Sim. É Não tipo tem como. bafômetro, tu não quer. Exatamente. E aí, então, por exemplo, no caso que a gente tava falando, né, do atleta que mandava manipular, que tu vai comprar uma creatina, tu é atleta de alto nível, tá? Tu compra uma caixa, o mesmo lote, um pote tu guarda e deixa lá lacrado. E o outro cada vez que tu comprar, tu compra do mesmo lote algum para tu deixar guardado. Por quê? Ah, mas caiu. Então pega do pote lacrado. Entendeu? O Uhum. lacrado é a tua segurança. É o que os clubes fazem hoje em dia, Exatamente. Todo mundo faz isso aí. pra ter segurança. Pra ter segurança. É a tua segurança. Porque tu pode se defender. Como o Anderson se defendeu. E como todo mundo se defende. Como o Armstrong, por 7 anos, se defendeu. E até que um dia ele disse: Eu me dopei sempre. E perdeu tudo. Mas ele ganhou disparadamente sempre. E ele nunca foi pego. Pois é, né? Como é que pode? A Rebeca Guzmão é outra. É só tu olhar as fotos de uma diferença de 3 ou 4 anos. Aí tu olha assim, bah, tchê, vai me desculpar, mas não é só frango com batata e treino bom aqui, entendeu? Não é, tem outras coisas. E foi que ela aí foi pega e pronto. Ela escapou por muito tempo. E aí, por exemplo, só pra gente falar, né? Quem usa creatina, a gente sabe, usou creatina, tu fica um pouco mais inchado. Esse é o efeito lateral da creatina. Acúmulo, retenção de água, de líquido, né? Parou de usar, o líquido vai embora. Então, quer dizer, o pessoal usa a creatina, que ajuda no treino, beleza, e achou que fica maiorzinho porque tá treinando. Não, mas é claro, tá treinando, mas tem água. Então, eu quis falar isso por causa do efeito colateral que a gente tinha falado antes, Exato. entendeu? Então é isso aí. E hoje em dia é o pessoal que exagera um pouco na questão dos anti-inflamatórios, tu que estuda nas linhas de Cara, pesquisas o aí. problema é renal, meu. É que tudo vai pra lá. O rim que grite? Não, né? Então esse é um grande problema. Pode fazer mal pra tua saúde. Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então, sabe? É um ditado engraçado, mas é fato. Tu tem que tomar muito cuidado. Porque tudo que tu consumir, cara, o que tu consumir, do açúcar e o sal até as drogas passa pelo rim. Então, tu É tem que tomar porque, cuidado. como o ibuprofeno ali não tá na lista, talvez alguém que tá nos escutando pensar, então não faz mal, vamos usar, não, nem é doping e tal. E aí começa a usar em doses cavalares, mas É que tu tem o preço, né? O cara que treina todo dia, ele paga um preço. Ele não vai na festa, ele não bebe, ele é daquela vida regrada. O atleta de alto nível tem que saber que é assim. Esse é o preço que paga. Ponto. Esse é o preço que paga, né? Eu tô de férias. Faz uma semana que eu tô de férias, tá? 5 dias na verdade. Mas hoje eu sou o coordenador do curso, tá? De bacharelado.
E a gente está mudando o currículo. Inclusive, o pessoal que entrar agora em março entra no currículo novo. É uma baita ideia, certo? Bato palma para os professores que já vinham trabalhando nisso antes de eu entrar. Fizeram um excelente trabalho. Então, quer dizer, eu sou o coordenador, junto com mais outros 3. O Thiago é o meu vice, que está lá. Ele que está descascando os abacaxi agora, porque eu tô de férias, né? E tem a Lu Sanchotene, que veio aqui esses dias, Sim. né? Uhum. Ela é a coordenadora substituta da licenciatura e o professor João Ribas não, ela é a coordenadora e o João Ribas é o substituto. Então, o João tá na Espanha, a Luciana tá viajando. Eu tô de férias em Santa Maria, tá o coitado do Thiago lá. O que acontece? Eu tô ajudando o Thiago, sabe? Tem muitas dúvidas. Então, a gente não sabe tudo. Então, esse é o preço a pagar. Entendeu? Ah, eu brinco, é legal ser coordenador, é legal, é a parte administrativa, eu acho muito show, faço porque eu gosto, sou porque eu gosto, mas tem mais abacaxi para descascar, mas faz parte do negócio. O pessoal vem, ah, senhor, professor, coordenador, eu já sei que é golpe, né, meu? Não precisa me chamar de senhor, coordenador, me chama de my lord, tá. Brincadeira, então, tudo tem o custo. Se tu for ver, Cristiano Ronaldo é a definição de atleta. Ele é atleta, ele leva a sério. Não que os outros não levem. Tem outros que levam tanto quanto. Aquele que foi do Palmeiras, depois jogou no Grêmio. O Zé Roberto. Né? O Zé Roberto é um cara que leva a sério. Sempre levou, aliás. Sempre levou. E lá, quando ele estava se aposentando no último ano, ele estava melhor que muito guri novo. Né? Porque hoje a gurizada, ela se vislumbra com o negócio. Eles querem. Eles têm acesso muito mais ao dinheiro, muito mais cedo, né? Porque hoje a multa rescisória de um atleta de futebol, obviamente, é o que. Porque o futebol é um investimento. Poupança, CDB, CDI, essas coisas todas. O futebol é um investimento. Tu bota o dinheiro para depois tu vender o guri e pegar o teu dinheiro de volta. E mais um pouco. Então, uma multa rescisória está ligada ao contrato. Ao salário. Quanto maior o salário, maior a multa rescisória. Uhum. Então, daqui a pouco o guri ganha 5 mil reais, que eu nem sei quanto tempo eu demorei pra ganhar 5 mil reais, tá? Aí um piá. Não, eu não tô desmerecendo o piá, mas aí daqui a pouco, o piá no bom sentido, tá? Um guri novo. Sim. O piá tá ali jogando e joga bem e ganha 5 mil reais e a multa é X. Aí o cara percebe, opa, o guri tem futuro. Aí ele não paga mais 5, ele começa a pagar 20. Porque aí a multa sobe automaticamente pela conta. Então daqui a um pouco, o cara tem 17 anos, ganha 20, 30 mil reais, entendeu? Aí daqui a um pouco acha que tá, já ganhei dinheiro suficiente, não quero mais. Eu não sei se o Ronaldinho foi assim, mas eu acho que se o Ronaldinho continuasse na carreira, mas sério, aí ele ia. Muitos vão dizer que é heresia, mas ele ia empatar no Pelé. Ele ia empatar no Pelé. Ele era mágico também, né? Louco. Mas ele tinha que querer, né? Então não adianta tu ter o talento e não querer. Isso não, né? Mas também tu não tem o talento e querer, te serve bastante, certo? Porque existem atletas que sabem que não tem tanto talento, mas os caras trabalham sério. E o cara que trabalha sério, em qualquer lugar, ele vai pra frente. Vai pra frente. E essa aí é a agência internacional. Essa é a Agência Mundial Antidoping. Ela faz um trabalho de educação antidopagem, né? Mas ela não tem braço para tudo. Quem é que trabalha junto com ela? Todas as agências nacionais. No caso nosso é a ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Então a ABCD faz os dois lados. Os exames e resultados, né, e tal, apresentando para a Justiça Desportiva, quando for o caso. E o outro lado é a parte educativa, palestras, eventos, material impresso, material disponibilizado na internet. Eles fazem um monte de um serviço excelente, tá? E claro que o Comitê Olímpico Internacional ele
ele chancela tudo isso aí, tu entendeu? Então, por exemplo, em 2021, eu estava fazendo pós-doutorado lá na educação física, e aí o Nando submeteu um projeto para a ABCD, né? Para avaliar os atletas e para-atletas que foram a Tóquio. Que era para ser 20, mas acabou sendo 21 por causa da pandemia. Pode passar, Gabriel, por favor. E aí saiu esse estudo. Aí quando a gente terminou isso aí, a gente chegou para a ABCD e disse, olha, legal, mas a gente tinha que fazer uma análise com o pessoal de apoio ao atleta. Porque eles também participam de toda a parte educativa, eles têm a sua responsabilidade, então seria legal trabalhar com eles. Então a gente fez de novo o trabalho com eles e tudo isso saiu nesse artigo de 2024, no dia 11 de novembro, aos 35 do segundo tempo. Foi um trabalho muito legal de ser feito pela Aline, que é aluna de doutorado, pelo Thiago, que hoje ele é oficial temporário lá na base, por mim, o professor Felipe, né, e o Nando. Então nós levamos à frente isso aí e foi muito legal. Pode passar. Então, a gente queria saber deles. Se usa, se já usou, se nunca usou, se usasse, quem seria responsável pela decisão, sabe? A gente queria saber um monte de coisa. Então, nós tivemos 110, 110 mulheres, tá? De um total de 209 e 126 do Paralímpico. E aí tem aqui as idades deles. Esse artigo tá na internet, dá pra baixar. Pode passar. Então, a gente perguntou se participou dos cursos, né? Porque a BCD fornece curso. Então a gente pode ver que 82% participaram pelo menos de um curso, né? Então, uma outra pergunta. Sobre o curso trouxe alguma coisa que tu não sabia? Uma coisa diferente? 85% disseram que mais de um e no segundo sempre tinha uma coisa diferente, né? Então, por exemplo, tu foi submetido a teste antidopagem? 95% foi da nossa amostra, entendeu? Só nove atletas não tinham sido ainda. De lá para cá, talvez, mas para tu ver que o pessoal passa por esse, né? Então, outra pergunta interessante. Tu usaria, né? Eu não usaria de jeito maneira. 90%. Porém, teve aqueles que responderam que, olha, Dependendo. porque, na verdade, se a gente analisar friamente a questão, todo homem, não só homem, mas mulher, né? Todo homem tem seu preço. Tem seu preço, tem as suas necessidades, tem, né, as suas vontades, tem os seus sonhos, e até onde tu vai para conseguir, né? Eu vou me citar aqui porque o Lourenço me citou aqui, tá? Eu vou me citar porque ele me citou. E vou dizer a mesma coisa que ele disse. Lá no início da conversa eu disse, eu resolvi voltar para estudar. Então, quando eu entrei para trabalhar com o Nando, até passar no concurso, foram 17 anos e 12 concursos. 17 anos estudando. Sim, e 12 concursos. Se a gente tirar 2 da pandemia, foram 15 anos, mas foram 12 concursos. Entendeu? Porque eu botei na cabeça que eu ia fazer esse negócio e azar do resto. Entendeu? Então, eu foquei e eu fui. E não é uma coisa que abre todo ano, às vezes, né? Exatamente. Não, Folga todo um ano. ano, dois. Exato. Tudo bem, eu fiz 3 concursos por EBTT. EBTT é o ensino médio, né? Fiz 3 para IF e 1 para o CETISM. Mas os outros 8 foram para ensino superior. Então, quer dizer, é mais ou menos por aqui, tá? O que tu quer? Eu quero isso aqui. O que te custa? Vai te custar isso. Bom, então, isso eu quero pagar. Esse preço eu quero pagar. A partir daqui, não. Se não tivesse passado, eu não sei te responder, né? Até quando que eu ia conseguir.
Porque boleto chega, conta chega, tem que se virar, entendeu? Então, mas Pois é. eu foquei e fui. E pro pessoal que cai e aí vai perder ali as suas métricas, as suas medalhas, perde o dinheiro também, porque hoje a gente sabe que talvez entre ficar entre o sim e entre o não, Sim, vai ser o dinheiro. O vai. quanto isso vai mudar a tua vida e tudo É, mais. é que na verdade, por exemplo, assim, ó, um recorde olímpico gira em torno de US$ 1 milhão. Entendeu? Mas se tu perder lá o recorde olímpico, sei lá, daqui 20 anos vão descobrir. Tu vai ter que pagar, será esse dinheiro de volta? Ah, boa pergunta, não sei. Boa pergunta, não sei. Porque, assim, tu sai lá do Hall da Fama. Tá, tu ganhou. Mas daí Sim, se tu sai do Hall da Fama, vai perder medalha e coisa. Mas o que, às vezes, talvez não é sobre a medalha, é sobre o dinheiro, né? é sobre o dinheiro. Mas é sobre o dinheiro, a medalha, o ego, tá na frente, Sim, dar entrevista no jornal, entendeu? Ou tu acha que vir aqui falar contigo não é massa? Você fala assim, é claro que é, cara. Pra mim é. sim. Entendeu? Pra mim é. Pra mim é. É, então tá tudo interligado, né? Então, tá tudo interligado, não é só uma coisinha. São os fatores que giram em torno que vão decidir o que tu vai querer. Mesma coisa. Porque quando tu vai comprar na farmácia qualquer um daqueles medicamentos, tu vai ler a bula. Lá tem efeitos colaterais, efeitos adversos, enfim. E se tu for na internet, tu vai saber. Aí tu vai pensar, vale a pena ou não vale a pena? Entendeu? O preço a pagar é esse. O problema hoje do Google é que tu tem o primeiro efeito colateral, o segundo, o terceiro já é câncer, né? Qualquer coisa que tu coloca. Tô com tal coisa. É É um, dois, o terceiro, câncer. câncer. Neoplasia. Não. Mas enfim, talvez seja uma forma de tu assustar, Com entendeu? certeza. Como foi o cigarro, por exemplo. Tu vai comprar um cigarro, o cara chega e diz, me dá aquele que dá câncer, não o que brocha, entendeu? É o da figura. A outra Essa é figurinha. outra figurinha, eu quero isso aqui, não aquele lá, né? Não, a gente dá risada, mas com certeza tem gente no mundo que deve pensar assim, É, não, com certeza. né? Então, Até porque a gente tem que levar em consideração, assim, o nível de escolaridade das pessoas por claro, falta de acesso. exatamente, E a escolaridade é o que vai trazer esse senso crítico, né, para as exatamente, é a pessoas. escolaridade que traz. Pode passar. E aqui o total de prevalência no pro pessoal é, ó, eu usei e não usei, entendeu? Usei e não usei. Então teve gente que disse ali, ó, usei. Essa foi a nossa maior surpresa. E pode acontecer do cara usar e não ser sorteado e fechou. Levou. Ou pode o cara usar, ser sorteado e conseguir, sei lá, de alguma forma. Uhum. Porque diurético é doping? É dopante? Tá na lista diurética? Não, Tá. tá. Pra que serve diurético? Tirar o líquido? Mas então, o que tu vai se desidratar? Pra que serve então o diurético? Pois é. Tá, pra duas coisas. Pra tu ir Sim. na pesagem, tá? E se tu tomar o diurético, é a forma de uma tentativa tua de limpar o que não é pra cair no teste. É Mas pra, na pesagem eles vão ver se tem metabólito ali do diurético pra ver se ele usou pra pesar. óbvio, Ah, claro. tá. Beleza. Não. Não tem. Ah, tá. Não tem, o cara não é tão barbada. Tu não chegou com o segredo de como burlar. Não, é que é uma briga, né? De um lado tá o pessoal da dopagem e do outro lado tá o pessoal da antidopagem. A EPO. A EPO surgiu de uma denúncia anônima. Hum. Alguém então usa, né? Um laboratório lá nos Estados Unidos recebeu frascos. Ó, estamos usando isso para melhorar a performance. Aí tu pensa, por que que alguém da consciência ia pegar do seu frasco e entregar? Por que que tu acha? Porque ninguém sabe ao certo, mas eu tenho meu achismo. Por que que tu acha que alguém vai entregar? Pois é. Porque ficou de fora. É, vai tentar. Cara, vai tentar atrapalhar a vida do outro se ele não tá Exato. sendo beneficiado. Ai, vão me deixar de fora? É, não vou mais ser do clubinho, então tá bom. Então, sabe-se lá, mas eu vejo por esse lado, Sim. Mas entendeu? isso acontece na nossa vida real. Isso é muito distante do esporte. Imagina no esporte. Que envolve tudo aquilo que tu trouxe lá no início, né? Exato, Dinheiro, troféu, medalha. exato, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É complexo. É muito complexo. Então, é complicado nós estávamos falando, né, antes da inveja, né? A inveja é um negócio muito complicado.
Se alguém ganha, eu fico, esse é o Frederico. Mas o que que ele fez pra ganhar? Porque é aquilo que eu tenho que fazer. Mas isso sou eu. E a minha mãe sempre disse, tu não é todo mundo, né? Essa é Cara, o universal. que ele fez pra conseguir? É isso que ele fez que eu tenho que fazer. Desde que seja legal. Entendeu? Desde que seja legal. Então lá no início tu perguntou, não usa antidoping. Tá, tu acha que o pessoal, eu não vou falar mal, Uhum. deixar bem claro. Tu acha que o pessoal no estadinho de futebol não deve usar uma coisa ou outra, legal ou ilegal perante a lei? Não sei, não sei. Mas vamos pensar que alguém use, tá? Tem exame de doping? Não. Não. Então, pronto. Então, acabou. É. Mas é ilegal. É ilegal. Pronto, não tem arrego. Tu tá usando de um subterfúgio que a gente não dá nem pra usar testosterona pra treinar mais agora, É. né? É. Não dá. É o médico tem que receitar. Não, acaba. Porque não é pra isso ainda, Exato. entendeu? Ah, e o pessoal não vai usar, certo? Tem que receitar não pra ganhar massa muscular, né? Exatamente. Exatamente. Passa aí. Então, assim, ó, eu escrevi doping. Putz, se alguém da ABCD ver, vai me puxar a orelha. Mas azar, desculpa. Então, assim, ó, para ser considerado doping, uma substância ou método, porque eu posso pegar e botar xixi pra dentro, pra fazer o xixi na hora de fazer xixi. Hum, Isso é um método que dói pra caramba, tá? Enfim. Então, para ser considerado doping, a substância ou método tem que ter sim, dois sims em 3 perguntas. que são essas Que três. são essas 3. Evidência de aumento artificial de performance. Ponto. Sim ou não? Tem sim, já é um. Evidência de prejuízo à saúde. Tem sim, já é o segundo. Violação do espírito olímpico. Esse é o subjetivo. Esse sempre é assim. O espírito olímpico é, tu vai lá ganhar porque tu ganhou. Tu ganhou. Se o outro errar, o problema é dele. Entendeu? Se ele errar, o problema é dele. Hum. Mas tu fez o teu, melhor que todo mundo, tu ganhou. Então, se tu tiver 2 sims, ou sim em 2 dos 3, já eras. Então, por exemplo, o ibuprofeno não tem evidência. Ele ainda não viola o espírito olímpico, tá? E ainda não tem evidência de aumento artificial. Então, ele tem, por enquanto, 3 não. Uhum. Mas mesmo assim, os caras estão de olho. É, porque essa evidência de aumento artificial da performance, ok, não tem, mas se ele tirar dor e tu tá com dor, tu só de jogar sem dor, dá pra dizer que tu pode performar um pouco melhor? Pode. É. Aí tu pensa, treinar na altitude é um método? Vou morar na altitude para treinar e correr fundo. É um método. Pois é. Posso? Pode. Eu posso na câmara do Osório lá e treinar o tempo todo lá com a câmera funcionando? Posso? Pode. É proibido? Não é. Pronto, então nós temos métodos e substâncias que são proibidas e do outro lado da moeda temos métodos e substâncias que são proibidas. Perfeito. E o próximo slide? Ah, tá. Então é assim. Se tu perguntar para mim, é não. Não, não usa nada. Principalmente para tua saúde, tá? Não, mas eu quero parecer forte. Tá bom, meu. Tu usa a tua liberdade. Tá tudo certo. Mas se tu usar tal coisa, vai te dar isso aqui. Se usar essa coisa, vai te dar isso aqui. Ah, mas eu quero pagar o preço. Bom, então. Mas se tu perguntar pra mim, não usa. A trapaça é bucha. É, e isso aí no longo prazo, né? A gente nunca sabe o longo prazo, né? Exatamente. Nunca sabe o longo prazo. Aí tem uma predisposição, uma coisa, tu usa, vou usar só aqui. Só hoje. Só hoje. Vou usar o Viagra só hoje, só pra experimentar. Não tem como, né? Não tem como. Porque eu acho que a dependência psicológica também é uma coisa muito Cara, importante, a né? dependência psicológica é muito importante. E se tu pensar no Viagra, que é a nossa brincadeira aqui,
Daqui a pouco tu usa o Viagra, aí tu não dá nada. Tu vai usar de novo. É. E depois de novo. E depois de novo. E o que que isso acontece a longo prazo? Sem acompanhamento médico. E eu fico pensando outras substâncias que tem até saturação, que tu precisa usar cada vez mais para ter o mesmo efeito. O antibiótico é usado aqueles dias e já eras. Por que que os medicamentos têm os dias? É janela terapêutica. Tu começa a usar e ele vai... Porque quando a gente estuda a farmacologia, e os farmacêuticos estão aí para me ajudar a mentir, brincadeira. Então, assim, ó, a gente estuda a farmacocinética e a farmacodinâmica. Qual é a diferença? O que que a droga faz com o corpo e o que que o corpo faz com a droga. Ah, tá. A Tu entendeu? cinética é. A cinética é o que o corpo faz com a droga. E a dinâmica é o contrário. Então, o que que acontece? Por que que existem várias vias de administração? Quando o cara tá bêbado, é glicose na veia. Por quê? Porque já vai direto, já, entendeu? Qualquer medicamento é intravenoso, intraperitoneal, é oral, e assim vai. Sim. Entendeu? Então, tem a formulação, né? Então, tu tomou oral, aí vai entrar no estômago e tal, mecanismo de primeira passagem, passa daqui para lá, mecanismo de segunda passagem, até que ele seja disponibilizado para todo o corpo. Demora, entendeu? Sim. O que é intramuscular é mais rápido, intravenoso mais rápido também. Então tem essas diferenças. Então as drogas são diferentes entre si porque elas precisam. Só que é difícil tu achar uma coisa de uma dose. Ah, uma dor de cabeça, tu vai tomar uma coisa só para passar. Mas se não passar, o problema persiste, tu vai. Então tu toma o medicamento, toma. E aí tu vai manter na concentração do teu corpo naquela faixa, que é a janela terapêutica. Entendeu? Então, o antibiótico, se toma menos que o recomendado, não faz o efeito. Se toma mais recomendado, o mais é perto de tu começar ao teu corpo ficar resistente a ele. Então, da próxima vez, tu precisa de mais. E antibiótico, a gente sabe que não é facinho, não é bala, né? Veneno. Bom, então acho que para mim ficou mais claro, né? O que que é o doping e o antidoping, acredito que pro pessoal também. E aí, se tu pudesse deixar, assim, a mensagem final, que tu já trouxe um pouco ali, e pra ti é não, né? Não é não. Não é não, é não. Uma mensagem final para essas pessoas que vamos trazer mais para nossa realidade, Sim. porque a gente fala assim, o doping dele, mas estão falando do atleta e tal, mas vamos trazer essa realidade do doping a gente, pessoas normais que trabalham, que têm aquela vida corrida, pra gente evitar o doping na nossa vida. Então, vamos trazer essa mensagem pra galera de entender que a gente vê isso nos atletas, mas isso também acontece na nossa vida. A gente também utiliza de algumas artimanhas que para nós é doping, Sim. né? Mas não deveria, né? Pensando nesse longo prazo, pensando nos efeitos colaterais. Quando eu brinco com o Vini, quando é que eu vou ficar que nem o Arnold? Eu, né? Que nem o Arnold. Ele olha pra mim e diz, vai demorar um pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Eu não vou ficar. Primeiro que eu tenho 54, mas se eu tivesse bem menos, eu não ia ficar. A não ser que eu fosse, né, to the dark side. Isso ninguém vai cancelar, porque tá no filme, tá? Tá no filme. Enfim, se eu fosse pro outro lado, né, se eu fosse pro lado da trapaça, então eu poderia até chegar perto do Arnold, mas teria um preço. Então, e eu sei que eu não vou, que eu nunca iria chegar. Então, o meu treino é realizado para que eu consiga performar aquilo que eu quero, certo? Então, gurizada, ir pro outro lado, usar a substância assim, ó, indiscriminadamente não vale a pena, analisando pelo fator saúde, tá? Saúde. Olha só, aí o pessoal pensa, mas o Frederico trabalhou no doutorado com ibuprofeno e rato e tal, e conseguiu esse resultado legal, que consegui. Então, vou lá buscar. Baixa da internet e vai ver, não, mas olha aqui, os ratos dele treinaram e depois usaram ibuprofeno e performaram melhor que os ratos que só treinaram. Então, eu vou treinar e usar ibuprofeno. Só que no meu trabalho não teve diferença da dor. Não foi na dor mais ou menos que nadaram. Isso eu quero ir adiante, tá?
Quer dizer, vou passar o trabalho adiante porque eu não quero mais trabalhar com animal, mas eu quero estar junto. Então, quer dizer, não vale a pena. Ah, mas eu achei aqui um artigo, e tu vai achar, se procurar. Ah, os caras usam ibuprofeno e outros anti-inflamatórios não esteroidais de pá. Cara, não vai. Não vai, porque nós, do chão de fábrica, o negócio é a gente treinar para ter a nossa saúde, poder brincar com os filhos, ou a esposa, ou o cônjuge que for, entendeu? Com os amigos e viajar. Esse é o objetivo, ter saúde. Então, treina, descansa, come bem. BCA não funciona. É a minha opinião. Creatina é legal pro treino. Whey protein é só fazer pum fedido. E quem discorda de mim, tá tudo certo, não tem problema, eu não fico brabo. Mas essa é a minha opinião, tá? Perfeito. Então, saúde em primeiro lugar. O resto é o resto. Perfeito. Fred, a gente quer te agradecer. A gente tem uma lembrança da nossa patrocinadora, Ah, claro. a Padoca Arte. Sempre Perfeito. manda aí para os convidados uma lembrança para agradecer aí o conhecimento, o tempo, essa coragem de se expor e ensinar aí o pessoal, Não, trazendo muito tranquilo. conhecimento. Então, a gente já te agradece a oportunidade de, mais uma vez, estar contando Não, contigo aí com certeza. para contar um E- pouquinho sobre a tua trajetória e tudo que tu aprende, né? Na Claro. estrada da vida. Então, a gente sempre aprende. E eu deixo o convite para quem quiser. Agora, em março, dia 10, retomam as aulas da FSM. E dali uma semana ou duas depois disso aí, eu retomo os meus grupos de estudo. Então, quem quiser, acho que acha o meu e-mail aí, tu vai colocar em algum A gente lugar. vai colocar aqui teu Instagram Ah, aqui então embaixo, tá, beleza, é só ficar em fechou. contato. Tá tri. Entra em contato e é só querer. O pré-requisito é querer. Estudar, Perfeito. óbvio, tá? Fechou, pessoal? Então, para vocês que ficaram aí até o final, muito obrigado mais uma vez por vocês escutarem aí todo o podcast e absorver muito conhecimento aí que o Fred trouxe para nós. Nunca esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, porque vocês deixando o like aqui, isso mostra para a plataforma que o conteúdo que a gente está trazendo aqui é relevante. Então, isso ajuda muito aí o canal e ajuda nós a continuar também produzindo. Além disso, em algum lugar dessa tela, tem um QR Code, e ficou esse QR Code passando na tela durante todo o episódio. Nesse QR Code estão os nossos patrocinadores. Então a gente já quer agradecer a Fábrica de Suplementos, o Dr. Juarez Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a SimpleMed e a Trackfield lá do Shopping Praça Nova. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Além disso, aqui embaixo ainda tem um link, porque caso você tenha uma marca ou um produto e você quer trazer para dentro do SalosCast, aqui embaixo tem um link que encaminha vocês para as ativações da marca. E lá eu explico para vocês tudo certinho como vocês podem fazer para trazer o produto ou a marca de vocês para dentro do SalosCast, tá certo? Então, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas e eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.